Muito bem, obrigado, Gabriele, obrigado. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos interessantes na nossa, que gera de conhecimento de vocês, tenho certeza. A gente vai aqui, talvez, enriquecer um pouquinho mais, aprimorar, relembrar de de alguns princípios, algumas doutrinas, e reforçar nosso conhecimento, nosso entendimento. Eu desejo muito que a gente saia daqui bem esclarecido, sem dúvidas. E se surgir dúvidas, a gente vai tirando ao longo do curso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre nossa natureza e destino divinos, que tem tudo a ver com a gente, o nosso papel, né? Nós estamos aqui, a gente passou por um véu do esquecimento, então tudo que nós aprendermos aqui nesta vida e as experiências que o Pai Celestial está nos proporcionando, alguns flash, aí a gente, dependendo da vontade dele, nós podemos ser contemplados, né? E esse véu do esquecimento, de repente, ele pode se tornar refinado, né? E a gente entender um pouquinho mais, uma visão mais ampla, dependendo da vontade do Senhor, tá? Então, eu gostaria de, para começar, para a gente. Rafael, tá tudo bem para você ler aí? Pode ler para a gente essa perguntinha aí? Queria começar com ela. Se tivessem condições, só avisa no chat. Tu falaste meu nome? Tá Rafael aqui. É que eu não escutei, foi mal. Tá Não tá bom. me- Mas tá em condições de ler? Tranquilo? Não Não? tá no carro, não tá nada? Então vamos lá. Tá, nossa natureza e destino divinos. Algumas das perguntas mais importantes que temos na vida estão relacionadas à nossa origem e destino. Quem realmente somos e qual é o nosso potencial? Ao refletir sobre o tema, pense em como você trata a si mesmo e como trata os outros. Como isso mudaria se você sempre se lembrasse da sua natureza e destino divinos? Bem, né? Então, essa é uma pergunta para nós que a gente está iniciando, mas ela vai ao longo. Eu gostaria que vocês ponderassem sobre isso ao longo dessa aula toda, tá? E vocês realmente pensarem, né? O modo como nós tratamos as outras pessoas, o que isso mudaria, né? No nosso entendimento da nossa natureza, né? E nosso destino divino. Então, tudo que nós realizarmos aqui, ele sempre vai ter um efeito para o futuro, né? Vocês sabem disso, eu também, muito mais do que qualquer outra coisa. A gente tem aprendido com o longo do tempo, né? E as experiências têm nos mostrado isso. E essa pergunta, quando se fala sobre o nosso potencial, o nosso destino, a nossa natureza, essa pergunta sempre ela está em pauta. Quem sou eu? Tá? E essa pergunta ela muda tudo. Quando a gente tem um entendimento e a gente procura é, entender as entrelinhas dessas palavras, né? Quem sou eu? Tá? Gabriel, lê para nós o que Joseph Smith, em Joseph Smith, página 40, falou um pouquinho sobre isso. Gabriel não, Gabriele. Gabriel aqui na cabeça. O profeta Joseph Smith ensinou: se os homens não compreendem o caráter de Deus, não compreendem a si mesmos. Viu? Então, essa pergunta, quem sou eu, ela tem um significado muito profundo. Porque, primeiro, nós precisamos compreender, né? O caráter de Deus, porque se a gente não entender quem é Deus, a gente corre um grande risco da gente nem entender
quem que nós somos, o que que eu estou fazendo aqui, entende? E esse princípio, ele tem muito a ver com essas duas pessoas aí que são importantíssimas na nossa vida, tá? Então aí eu quis retratar aqui o nosso pai, os nossos pais celestiais. E eu queria que vocês tentassem mentalizar isso, que, de uma existência, né, refinada que são nossos pais celestes, tá? Eu queria que vocês assistissem só, vai ser só um trecho, viu? Vocês conhecem esse filme, que é o Plano de Nosso Pai Celestial, é um filme muito antigo, foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando eu entrei para a igreja, mas ele ele retrata algo bem interessante. É só um início, acho que uns 2 minutinhos só que eu vou passar, mas eu gostaria que vocês prestar atenção na melodia da música, o que a letra está dizendo e, e, e a nossa realidade hoje do mundo ainda assim. Muitas pessoas se perguntam qual é o propósito, né, deles estarem aqui. Só me diga se o som está saindo bem, viu? Senão... O propósito da vida? Na realidade, eu não sei qual é. Eu vivo só por viver, eu acho. Todo mundo aqui com um propósito. Que propósito é esse? Eu não sei. Eu acho que se a gente não se der conta, a gente passa por essa vida sem nem mesmo saber que propósito é esse. Para mim, o propósito da vida é desenvolver os dons que Deus me deu. Eu não sei qual é o propósito da vida. Me diz você, qual é? Para mim, viver é trabalhar por dia, aposentar. Só isso. Qual o propósito da vida? Ter sabedoria? Essa é fogo, hein? Eu acho que o propósito da vida é viver bem e servir a Deus. Não sei se a vida tem um propósito. Não tenho nenhuma ideia. Qual o propósito da vida? Não tenho nem ideia. Estou tentando achar. Alguém falou que está bem baixo, estou vendo só o chat aqui, só um minutinho. Deixa eu ver só se eu aumento aqui no meu... Acho que é o meu som que está baixo. Um minutinho. Vou tentar rolar aqui, vou tentar aumentar. Qual o propósito da vida? É real, abstrata? Me desculpe, mas eu preciso saber. E Moisés, eu tô com ele aqui. Se tu quiser, eu posso compartilhar. Pode? Pode ser. Consegue? Consigo. Só interromper aí o teu compartilhamento. Espera aí. Tenho passado a vida tentando descobrir isso. Vai. Depois eu compartilho de novo. O meu volume aqui também está baixo. O propósito da vida? É. Na realidade, eu não sei qual é. Eu vivo só por viver, eu acho, né? Todo mundo tá aqui com um propósito. Que propósito é esse, eu não sei. Eu acho que se a gente não se der conta, a gente passa por essa vida sem nem mesmo saber que propósito é esse. Para mim, o propósito da vida é desenvolver os dons que Deus me deu. Eu não sei qual é o propósito da vida. Me diz você, qual é? Para mim, viver é trabalhar para um dia aposentar. Só isso. Qual o propósito da vida? Obter sabedoria? Essa é fogo, hein? Eu acho que o propósito da vida é viver bem e servir a Deus. Não sei se a vida tem um propósito. Não tenho a mínima ideia. Me diz você qual é. A canção é conhecida. Qual o propósito da vida? Não tenho nem ideia, tô tentando achar. Em seus versos também. Qual o propósito da vida? É real, abstrata? Me desculpe, mas eu preciso saber. Há 10.000 anos que existi, ou talvez muito mais. Qual o propósito da vida? Tenho passado a vida tentando descobrir esse propósito. Quero descobrir quem sou.
Aí, Anderson, stop, Quem sou eu? stop. Eu vou voltar agora a compartilhar a tela. Muito bem. Pode. Muito bem, essa canção, se vocês conseguiram, ela tem uma pergunta, ela tem uma pergunta e ela tem uma frase no final que ela é uma consequência, né, dessa frase, dessa pergunta. Vocês conseguiram captar? Alguém conseguiu? Quando ele fala que ele, quem sou eu, né? Que quando ele souber, vai fazer toda a diferença, né? E aí ele fala que ele vai, a canção diz que a pessoa ela vai agir melhor, ela vai dar tudo de si, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme todo, ele é fantástico, né? E é um dos primeiros filmes que acho que a igreja lançou, né? Na década de 80, por aí. Então, pensem nessa canção e a gente vai analisar aqui alguns pontos que o presidente Harold Billy nos ensinou, um pouquinho sobre a gente entender um pouco sobre a nossa natureza. Mas antes da gente entender, como eu falei, quem nós somos, precisamos entender os nossos criadores, né? E eu gostaria que alguém lesse para mim o que o presidente Harold Billy declarou. Quem pode? Yasmin, pode ler? Tudo bem aí para você dar uma áudio, tudo tranquilo? Sim, dá para ouvir? Tá ok, perfeito. Vamos lá. É o de verde, né? Não, você leu o azul e a Azul. Jaqueline, se tiver tudo perfeito também para ela, pode ler o verde para nós. Ok, vou começar. O presidente Harold B. Lee declarou: esquecemos que temos um Pai Celestial e uma Mãe Celestial que provavelmente estão ainda mais preocupados do que nosso pai e nossa mãe terrenos, e que as influências do além estão constantemente trabalhando para tentar nos ajudar quando fazemos tudo o que podemos. Jaqueline, consegue ler o verde para nós? Tópico verde. Consigo sim. O homem, como espírito, foi gerado e nascido de pais celestiais e criado até a maturidade nas mansões eternas do Pai, antes de vir à Terra em um corpo físico. Muito bem. Vamos entender isso, né? Então, eu e vocês, nós sabemos que não tem muitas revelações, nem a Joseph Smith, nem a profetas anteriores a ele, sobre a nossa Mãe Celestial, né? Mas existe alguns indícios, né? Alguns reflexos da existência dela, inclusive na época da restauração, né? Temos um hino que fala sobre temos um Pai Celestial e por que não temos uma Mãe Celestial, né? Até esqueci, mas é alguma coisa Snow, uma irmã lá, e ela que compôs esse hino. Tá? Então, a gente entendendo isso, a gente
já muda muita coisa, né? Porque até então, muitas pessoas só acham que Deus existe e ele é Deus, ele é todo-poderoso e nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas se falar de uma mãe celestial é muito difícil. E quando se fala, não se tem um entendimento, né? A humanidade ela não tem esse entendimento, por isso que não se fala muito, tá? Não tem muitas coisas reveladas nem a nós, tá? E no Verdinho, como falou, nós fomos criados por eles. Faz parte dessa criação que a gente vai ver mais tarde, mais na frente um pouquinho, né? Então, a gente entender isso muda também toda a nossa diferença. Porque se o homem é semelhante a Deus, as mulheres têm que ser semelhante a um ser com características femininas, né? Então, isso é o entendimento. Por mais que, como eu falei para vocês, por mais que seja isso um absurdo quando a gente comenta com outros amigos de outras denominações, não passa pela mente deles a possibilidade. Nós temos uma mãe celestial, tá? Então, nós fomos criados, nossos espíritos se desenvolveram, chegaram na fase adulta, tá? E nós fomos preparados para vir a essa terra. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse processo? Alguém gostaria de enfatizar mais alguma coisa? Queria acrescentar mais alguma coisa que eu possa ter até então até nem abordado? Ei, irmão Moisés. Opa, fala, Iago. Seja bem-vindo. Ei, irmão, obrigado. Então, essa situação da mãe celestial, sim, eu acredito ter uma mãe celestial, mas eu vou ser bem sincero com o senhor. No meu dia a dia, não é uma coisa que eu tento manter na minha mente, porque, sei lá, eu tento edificar mais o meu relacionamento com o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Claro, eu acredito que depois que a gente passar por outro lado do véu, mais conhecimento virá, mas não é uma coisa que eu tento fortalecer meu conhecimento sobre Mãe Celestial no momento, sabe? Sim, nem a gente tem, como eu falei, não temos muitas revelações sobre isso, né? Talvez a proteção que seja, ela está sendo bem blindada, né? Mas eu quis só falar que a possibilidade não, a existência, ela é real, né? A gente não pode descartar de forma nenhuma isso. E a gente vai ver até por que a gente não ora a ela. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? E aí esse ponto entra a tua abordagem perfeita, é isso mesmo. A gente não está aqui para também, né? A gente não vai fazer isso porque, além de a gente não ter muita revelação sobre isso, a gente sabe que Deus, Jesus Cristo, existe um segmento para isso, né? Até para a própria adoração e obediência, né? Tá? Muito bem. Vamos adiantar aqui um pouco, então. Aí, essa escritura é uma busca de escritura, para quem fez seminário aí. Abraão 3, de 22 a 23. Gabriel, pode ler para nós aí, com sua voz poderosa? Esse foi o grande conselho aí no céu, né? Tem a foto de fundo exatamente para ilustrar o que vocês vão ler agora. Gabriel, tudo bem? Pode ler? Opa, Moisés, desculpa. Vamos Ora, lá. o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. Entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: A estes farei meus governantes, pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos e viu que eles eram bons e disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhidos antes de nasceres. Estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: Desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor Deus lhes ordenar. Os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado
Moisés, não consigo ler aqui. Segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Obrigado, Gabriel. Deu só no finalzinho, estava ruimzinho mesmo aqui. Mas muito bem. Então, essa grande reunião, nós estávamos lá. E aí vocês observam que ele fala sobre um primeiro estado. Aqueles que, né, guardaram o seu primeiro estado. Então, eu e vocês que estamos aqui nesta terra, nesta vida, nessa experiência, é a certeza que nós guardamos esse primeiro estado é porque nós estamos aqui. Passamos para o segundo estado. Teve alguns que não tiveram esse privilégio por rebeldia, né? Ou por ouvir a voz de Lúcifer, e aí não estão nesse segundo estado que nós estamos. Tá? E aí eles têm outras metas na vida agora, e a gente precisa se fortalecer para que nós não sejamos atingidos, né? Tá? Então, esse grande conselho, nós estávamos lá, essa é o nosso início, a nossa natureza, ela faz parte disso, a gente precisa entender muito bem a nossa pré-existência, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso passar em frente? Se tiver, a gente volta, hein? E aí nós temos um papel principal aí nesse plano de salvação todo e que tem tudo a ver conosco, né? E aí eu tenho duas perguntas aqui, tá? Como a compreensão de nossa natureza divina pode afetar a maneira como tratamos a nós mesmos e os outros? Então, essa primeira pergunta, uma pergunta que a gente tem que sair dessa aula hoje, trabalhando em cima dela. E a segunda quando você teve uma experiência, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, quando é que você teve uma experiência em que foi capaz de ignorar o comportamento ou a atitude ofensiva de alguém e ver sua natureza divina? Deu para entender? Quando você teve uma experiência em que foi capaz de ignorar o comportamento ou a atitude ofensiva de alguém e ver a natureza divina? Tá? Então, essa segunda é para vocês pensarem mesmo, tá? A primeira, eu gostaria que, se tiver alguém que pudesse compartilhar, quisesse responder, fique à vontade. Como a compreensão da natureza divina, desses pequenos assuntos que nós tratamos agora, afeta a maneira de como nós tratamos as pessoas e a nós mesmos? Irmão Moisés? Pode dizer. Eu gostaria de falar sobre a segunda, não sei se eu posso. Pode. Se tiver uma experiência aí sobre isso, pode compartilhar. Então, tem um novo padrão que é chamado Santos, só que é dos santos atuais, sabe? E aí, ontem eu vi um vídeo sobre a história de uma mulher em Porto Rico, em que ela era da Sociedade de Socorro e tal, e ela foi para uma atividade, e ela embrulhou um livro de Mormon, e ela escreveu uma dedicatória porque ela ia dar para alguém do trabalho dela. No caminho que ela estava indo, ela foi para um local meio escuro, apareceu um ladrão com uma faca e ele tomou a bolsa dela. E aí ela pegou e fez e ela falou assim, um pouco baixo, mas falou: Senhor, e essa é a pessoa que você quer que eu entregue o livro de Mormon, então que aconteça. E o homem até riu dela. E o que aconteceu é que alguns dias depois esse homem mandou uma carta para ela. E ele falou que aquela declaração que ela postou no livro, ele leu em casa e mudou a vida dele. Ele mandou de volta o dinheiro que tinha roubado dela. E aí, tempo depois, ele mandou uma nova carta em que ele recebeu o sacerdócio, estava se preparando para o tempo. E ele se sentia muito mal pelo que ele tinha feito, mas ele considerava a si mesmo um irmão na fé daquela mulher. Então, eu acho que eu consigo ver essa situação de ver como filho de Deus, porque ela poderia ter odiado aquele cara. Mas não, ela viu como uma oportunidade de o Senhor abençoar ele. E aconteceu. Pela fé dela, eu tenho certeza que o coração daquele homem foi tocado, sabe? Então, essa é a experiência que eu gostaria de falar. Muito bem, perfeito exemplo. Realmente ela conseguiu enxergar a natureza daquela pessoa, ou seja, ela deixou de lado aquela ação dele naquele momento, e ela viu ele como um filho de Deus, com potencial
grande de mudar a vida dele, né? E ela não se revoltar contra isso. Viu uma oportunidade, como você falou muito bem. E nós, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, quantas pessoas a gente tem encontrado pelo caminho e a gente tem. As pessoas têm nos chateado, as pessoas têm tirado a gente do sério, têm nos aborrecido, né? E a gente a gente tem duas opções. Ou a gente vamos nos esforçar para enxergar o lado bom, ou a gente vai ver aquilo que está acontecendo naquele momento e vamos taxar ali aquela pessoa como uma das piores, né? Então, pensem nisso, ok? Muito bem, obrigado, Iago. Só para eu. Quais são alguns exemplos da vida do Salvador? Agora eu vou jogar essa bola para vocês, que mostram que ele entendia a natureza divina de outras pessoas. Vamos pensar nisso? Vamos tentar ver se a gente encontra? Opa, desculpa. E de que maneira você pode imitá-lo? Melhor na maneira como trata os outros, né? Então, duas coisas importantes. Então, vamos tentar focar primeiro aqui na primeira. Me cite aí alguns exemplos que na vida do Salvador que ele mostrou ali que ele entendia a natureza daquela pessoa, naquele momento de alguma situação que ele se encontrou. Vocês conseguem recordar alguma? Ei, irmão Moisés, Diga. a história de Paulo. Ele Paulo. era um caçador dos membros da igreja e o Senhor, inclusive, teve um irmão que foi o que deu a bênção para que ele abrisse os olhos, não ficar cego mais, que reclamou com o Senhor porque esse homem caça os membros da igreja. Ele falou, não, esse aí é um vaso do Senhor, sabe? Então, o Senhor sabia do potencial dele e conseguiu ver em Paulo, diferente de nós, ele conseguiu ver em Paulo alguém que seria de muito benefício para o Evangelho, alguém com potencial. Muito bem, perfeito. Paulo, um grande exemplo disso. Era um rebelde, era um que lutava contra os santos, e Cristo viu ali, né? Ele teve aquela experiência extraordinária, porque Cristo também permitiu que isso acontecesse, porque viu o potencial nele. E os frutos foram mostrados depois. Temos mais algum exemplo? Vocês lembram? Não? Rapidinho, né? Eu gosto muito do exemplo dos discípulos mesmo de Jesus Cristo, né? A gente sabe que Jesus Cristo escolheu eles como discípulos, né? E mesmo sendo discípulos, estando lá, tipo, todo o tempo com Jesus Cristo, muitas das vezes, eles cometiam erros, né? Erros pequenos, às vezes, não entendiam algum princípio ou doutrina, mas Jesus Cristo sempre olhava o potencial deles, né? Porque Jesus conhecia eles, de onde eles tinham vindo, né? Conhecia o plano potencial deles. Então, Jesus Cristo sempre, tipo, ensinava eles novamente, Jesus Cristo sempre mostrava para eles o caminho, sempre estava instruindo eles com amor e paciência, né? Porque Jesus conhecia quem Pedro poderia se tornar, né? Quem João poderia se tornar, cada um dos apóstolos individualmente poderia se tornar no futuro, né? Então, acredito que essa parte. Muito bem, Daniel, perfeitamente. Você citou os apóstolos, exatamente, cada um com a sua dificuldade, né? Não tinha nada a ver com o evangelho, e o Senhor foi buscando cada um com as suas dificuldades, mas ele viu o potencial neles, né? Ou seja, viu sua natureza divina, tá? Então, pensem nessas situações e pensem como nós, eu e vocês, podemos imitar o Salvador quando nós estivermos se deparando com pessoas assim, né? Aquele membro que está retornando à igreja, o modo, né? Como nós vamos enxergá-lo, como nós vamos abraçá-lo, fazê-lo bem-vindo, né? Aquele recém-converso, aquele que era nosso vizinho, que a gente via ele ali numa vida totalmente nada a ver com o evangelho, e aí de repente ele entra e a gente, né? Vamos rotular ou nós vamos ver o poder da natureza divina dele? Tá bom? Grande ponderação isso aí para nós, tá bom?
Irmão Moisés, desculpa, só me Opa, lembrei de uma história meu nome, filho pródigo. Acho que o irmão dele não entendia essa situação como o pai dele entendia, sabe? Ele viu, o irmão dele viu como uma situação de egoísmo e o pai viu como uma situação de aprendizado. O filho dele aprendeu com a experiência que tinha e agora vai ser uma pessoa diferente, mesmo que perdeu tudo, sabe? muito bem. Perfeito, Iago. Boa lembrança aí, filho pródigo, ótimo. Vamos ver essas duas declarações aqui. Sabrina, você pode ler para nós essa primeira declaração de Elder Woodtoff? Sim, Obrigado. um título que define todos nós da maneira mais fundamental é Filho do Pai Celestial. Não importa o que mais sejamos ou façamos na vida, nunca devemos esquecer que somos filhos espirituais, literais de Deus. Éramos seus filhos antes de virmos a este mundo e seremos seus filhos para sempre. Essa verdade básica deve mudar a maneira como olhamos para nós mesmos, nossos irmãos e irmãs e a própria vida. Legal, né, Sabrina? Gostou dessa citação? Ótimo. Nos ajuda muito, né, a ter uma visão e melhorar até mesmo as nossas atitudes, até conosco mesmo, né? Então, cada um aqui nessa sala sabe do seu calcanhar de Aquiles, sabe de suas fraquezas, e nós lutamos com ela todos os dias, né? E se nós tivermos esse pensamento, essa visão, enxergarmos isso, a gente vai conseguir vencer cada uma delas, certo? Muito bem. Bora ver que o Elder Russell M. Barlad falou também. João, consegue ler para nós, João? Acho que o João não vai ler, alguma coisa. Jaqueline, pode ler, consegue ler para nós? Está em condições aí? Consigo sim. Perfeito. Convido-os a olhar profundamente em sua alma e perguntar como podem cumprir seu propósito de ser um filho de Deus, amando o Senhor e amando o próximo mais fielmente do que nunca. Tá? Olha aí. Citação poderosa essa. Então, a gente precisa olhar profundamente para a nossa alma. Eu penso que a gente não tem muito costume, não é muito da nossa cultura. Aqueles que o fazem, parabéns, podem desfrutar, mas a gente precisa tirar um momento para a gente ficar sozinho, a gente meditar. A gente não tem esse costume, mas isso é tão importante, e a gente poder olhar um pouco para dentro de si, e a gente vai conseguir enxergar, né, muita coisa. Então, aqueles que tomam um tempo, alguns minutos para meditação, têm tido experiências formidáveis. Queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. É um vídeo também conhecido, mas ele é muito legal, bem rapidinho. Deus deu novamente, nestes últimos dias, a verdade sobre de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Muito da confusão que temos nesta vida advém simplesmente por não entendermos quem somos. Um dos contadores de histórias mais amados de todos os tempos foi o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Em uma de suas histórias, O Patinho Feio. Uma pata descobre que um de seus filhotes era grande e muito feio. Os outros patinhos não o deixavam em paz. Eles o puniam impiedosamente. O patinho feio decide
que seria melhor para todos se ele deixasse a família e foge. Então, um dia, ele vê voando acima dele um bando de pássaros majestosos. Ele voa e segue-os a um belo lago. O patinho feio olha para a água e vê o reflexo de um cisne magnífico. Ele percebe que aquele reflexo é o seu e descobre quem realmente é. Pense sobre o lugar de onde vier. Vocês são filhos e filhas do maior e mais glorioso ser do universo. Ele os ama com amor infinito e quer o melhor para vocês. Esse conhecimento muda tudo. Muda seu presente, pode mudar seu futuro e pode até mudar o mundo. Se soubéssemos quem somos e o que está reservado para nós, nosso coração transbordaria de gratidão e felicidade, que iluminaria até a mais sombria tristeza com a luz e o amor de Deus. É claro que sempre haverá vozes dizendo-lhes que são tolos em acreditar que são cisnes, insistindo que são patinhos feios e que não devem esperar tornar-se qualquer outra coisa. Mas vocês sabem mais. Não são seres comuns. São gloriosos e eternos. Rogo-lhes, olhem para a água e vejam seu verdadeiro reflexo. É minha oração e bênção que quando olharem seu reflexo, conseguirão ver além das imperfeições e dúvidas e reconhecerão quem realmente são, filhos e filhas gloriosos do Deus Todo-Poderoso. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Não. Todos nós aqui temos um espelho em casa, não temos? Então, esse é um outro exercício que eu os convido a fazerem de vez em quando, se não todos os dias, ao saírem de casa. Né? As moças, ao botarem as maquiagens, antes de colocar as maquiagens, fixe o seu reflexo e reconheça ali a poderosa jovem, a poderosa mulher, a poderosa filha de Deus. Aos homens, os vaidosos, eu sei que tem muitos aqui na nossa classe, tirem um tempo também, olhem no espelho e pensem, que homem poderoso, sou um filho de Deus. Isso muda tudo e mudará o dia de vocês. Existe, não sei se alguém conhece, existe a lei do espelho. Vocês sabem o que é a lei do espelho? Alguém sabe aqui? A lei do espelho. O que você vê em outra pessoa é o teu reflexo. Alguém poderia tentar explicar essa frase? Dessa lei do espelho? O que você vê em outra pessoa é o teu reflexo. Irmão, Diga. não sei se estou certo, mas eu acho que tem a ver com outro pensamento que eu vi, que é a gente é aquilo que a gente vê no mundo, sabe? Então, se a gente vê coisas negativas nas outras pessoas, nós somos esse tipo de pessoa, mas se a gente começar a ver as coisas de uma maneira positiva nas outras pessoas, as situações que estão acontecendo na nossa vida, então nós vamos ser esse tipo de pessoa. Perfeito, Daniel. É isso aí. Não vou nem comentar mais, porque o Daniel explicou perfeitamente a lei do espelho, né? Então, a gente precisa realmente tentar ver coisas
boas, a gente prestar atenção se a gente está vendo muitos defeitos, muitas coisas que nos incomodam na pessoa, e a gente tentar ver que aquilo talvez seja o nosso reflexo, né? Porque a gente consegue enxergar muito. Então, a gente precisa exercitar isso, né? Tentar ver coisas boas, elas estão lá, né? Tem aquela pessoa que todo mundo, né, não simpatiza, né? Pensa, né, naquela irmãzinha ali, aquele irmãozinho que eles são chato, toda ala tem um. Toda ala tem um. Mas nós podemos fazer diferença, né? Nós aqui da nossa classe, nós podemos nas nossas áreas fazer a diferença. Pensem nisso. Nossa principal meta nesta vida. Sherry, pode ler para a gente? Tá tudo certo com o áudio? Ótimo. Nossa principal meta nesta vida, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Muito bem. Hebreus 3, obrigado, chefe. Então, essa escritura é poderosa, porque ela retrata que o Salvador ele expressa a imagem do Pai dele, né? Majestade, em todos os sentidos. Quando vocês vão ao templo, aqueles que já têm oportunidade de adentrar o templo, na sala celestial tem um espelho. E eu faço uns convites para vocês. Não sei quantos têm a oportunidade de chegar lá às vezes, dar uma olhada em si, ver seu reflexo. E nós precisamos nos dar essa honra, esse prazer quando adentrarmos na sala celestial. E darmos pelo menos uns segundinhos para a gente olhar o nosso reflexo naquele espelho, né? E aí, nós podemos entender que nós podemos chegar a esse nível de que as pessoas elas consigam ver em nós, em nosso reflexo, a imagem do Mestre, a imagem do nosso Salvador. Isso vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas e na nossa também. Entendem? E a nossa meta, para nós, nesse nível, não temos outro caminho, a não ser o de nos achegarmos a Cristo. Se nós nos achegarmos a Ele, com tudo aquilo que a gente já tem, vai ser, prometo a vocês, vai ser naturalmente esse reflexo, esse brilho, as pessoas elas vão enxergar e elas vão ser atraídas por esse brilho. Entendem isso? Entendam isso profundamente, tá? Partindo desse tópico de já se identificam como individuais e potenciais, e aí a lição fala sobre, né, a família, ela é essencial no plano do Pai Celestial. A família, tá? Eu pediria rapidamente para nós, Sabrina. Sabrina, pode ler? Não. Pode isso. Os profetas e apóstolos modernos proclamaram que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. A família é proclamação ao mundo. Você já pensou em como a família se relaciona com outros pilares centrais do plano do Pai Celestial, como a criação, a queda de Adão e Eva e a expiação de Jesus Cristo? Pense no significado que as
os ensinamentos a seguir podem ter para suas escolhas e esperanças para a sua própria família. Muito bem. Bom recado da Sabrina aí para nós. Vamos pensar nisso? Tá certo? Tá? A família e esses pilares. Vamos falar rapidamente. Essa parte é bem pequena, mas ela vocês prometo que vocês vão levar muita coisa rica desses tópicos. E aí eu dividi isso em 3 partes, tá? Então, o primeiro é como a criação da terra e a queda de Adão e Eva ajuda a cumprir os propósitos eternos do Pai Celestial para nós, como família, tá? E aí nós temos, gostaria que o Daniel e a Yasmin pudessem ler. O Daniel pode ler o azul e a Yasmin pode ler o amarelo, que é o D. Pode ser. Fala Pode assim. ser. Como a compreensão desses grandiosos propósitos da criação e da queda influencia seus esforços na edificação de sua própria família eterna. Bem. Yasmin? A doutrina da família começa com os pais celestiais. Nossa maior aspiração é ser como eles. Muito bem. Então, nós temos uma pergunta e uma afirmação, né? Uma citação, tá? Então, a compreensão desse grandioso propósito da criação e queda, a gente entende isso muito bem dentro do templo, quando nós estamos fazendo lá as investiduras e fazendo o que nós precisamos lá dentro. E a gente vai se esforçar, né, para entender isso, que vai fazer toda a diferença também quando a gente trata, né, família como um todo para a salvação. Tá bom? Muito bem. Doutrina e Convênios 49, ela fala sobre isso. Carol, pode ler para nós, Carol? Está em condições aí de ler? Pode ler 15, 16, 17. Carol? A Carol acho que não está na... Jaqueline, consegue ler para nós, por favor? Sim. E também, em verdade, eu vos digo que quem é proibido de casar não é ordenado por Deus, pois o casamento é ordenado por Deus ao homem. Portanto, é lícito que ele tenha uma esposa e as duas serão uma só carne. E tudo isso para que a terra possa responder ao fim de sua criação, e para que se enchesse da medida do homem, segundo sua criação, antes que o mundo fosse feito. Muito bem. Então, daí e vocês entendem, nós entendemos que o casamento ele é algo que foi ordenado por Deus, desde o princípio, né? E aqueles que pensam por aí afora que o Senhor não os casou, Adão e Eva, é totalmente, né, fora da visão do propósito da criação, né? Porque que a terra foi criada, né? E aí eu tenho alguns conceitos aqui, algumas declarações. Presidente Russell Nelson e Jeffrey R. Holland, falando um pouco sobre a criação. Vamos ler rapidamente? Quem pode ler aí? Sem precisar... Iago, pode ler para nós? Presidente Nelson? E o Gabriel pode ler o que o Holland falou. Posso sim. Vamos O lá. presidente Nelson e o Elder Holland do Quórum dos Apóstolos ensinaram: por mais grandioso que seja o planeta Terra, faz parte de algo ainda maior. Esse grande plano de Deus. Resumindo, a Terra foi criada para que as famílias existissem. Muito bem. Sem comentários. A queda foi uma parte essencial do plano divino do Pai Celestial. Sem ela, nenhum filho mortal teria nascido de Adão e Eva, e não teria havido família humana para experimentar oposição e crescimento, arbítrio moral e a alegria da ressurreição, redenção e vida eterna. Muito bem, bem super explicado, né? Eu vou botar esses áudios para aqueles que entrarem no grupo, vocês vão poder ainda, né, ter isso com vocês. E essa foi a primeira parte, a terra, a criação, casamento e os propósitos para que a família pudesse vir e se desenvolver. Como a expiação de Jesus Cristo torna possível a família eterna? É um outro tópico que a gente precisamos saber e entender muito bem. Eu vou ler esse aqui, o de Aiden falou. Nosso amoroso Pai Celestial conhece nosso coração. Seu propósito é nos dar felicidade. E assim, ele deu o dom de seu Filho para
tornar possível a alegria dos laços familiares que continuam para sempre. Como o Salvador rompeu as ligaduras da morte, ressuscitaremos. Por ele ter expiado nossos pecados, podemos, por meio de nossa fé e arrependimento, tornar-nos dignos do reino celestial, onde as famílias estão unidas com amor, em amor para sempre. Então, esse é o nosso propósito. Então, a expiação, ela atinge isso. Por isso que ela foi necessária. Tá bom? Richelle, lê para a gente o verde, por favor. Temos alguns minutinhos. Sim, sim. Se você tivesse a oportunidade de expressar seus sentimentos ao Salvador sobre o seu papel em permitir que você tenha um papel ou tenha uma família eterna, o que você diria a ele? Por quê? Isso aqui é uma atividade que vocês podem escrever ou lá em algum tópico do Family Search de vocês, lá na história de vocês da família, ou você pode escrever no seu diário, mas você faça responda isso para você, faz todo sentido. E é bom que a gente está no início desse ano, para que no final do ano vocês possam ver o quanto vocês são gratos, né, pela expiação, né, e o papel que Jesus Cristo desempenhou. Então, isso aí é o que você diria, o que você diria a ele, né? E por que você diria isso a ele? Então, você mentaliza que o Salvador está ali e você está conversando com ele, tá bom? Isso é um exercício para vocês fazerem em casa. Irmão Moisés? Opa, pode dizer. Tem um manual que é um manual para família, relacionamento conjugal e familiar, que tem umas citações muito boas em um discurso de Joel Packer. E ele fala alguns pontos que eu gosto bastante, que explicam a importância da família nesse processo. Ele fala: o plano exige uma união justa do homem e da mulher como marido e mulher. Há doutrinas que nos ensinam como lidar com esses impulsos naturais que com frequência dominam o nosso comportamento. O corpo feito à imagem de Deus foi criado para Adão, e ele foi colocado no jardim. No princípio, Adão estava só, ele possuía o sacerdócio, mas sozinho não podia cumprir os propósitos de sua criação. Outro homem não serviria para ajudar Adão a cumprir esses propósitos. Adão não poderia progredir sozinho, nem com outro homem, tampouco Eva com outra mulher. Era assim naquela época e é assim hoje. Eva, uma adjuntora, foi criada, o casamento foi instituído, pois foi ordenado a Adão que se apegasse à sua esposa, não simplesmente a uma mulher e a nenhuma outra. Uma escolha, pode-se dizer, foi imposta a Eva. Ela deve ser louvada pela sua decisão. Então, Adão caiu para que os homens existissem. E ele fala, e Elder Orson Witney descreveu a queda como tendo duas direções, para baixo, mas ainda assim para frente. Ela trouxe o homem ao mundo e encaminhou na senda do progresso. Perfeito, isso mesmo, exatamente. Muito bem. Essa citação vocês vão ler, mas ela está aí, é uma pergunta, né? Quão central é a família em seu plano, e aí eu vou deixar isso também lá para vocês, né? Mas está bem explicadinho aí. Eu queria só finalizar, temos o nosso outro professor aí na sala, que esse aqui é o centro, né? Os três pilares que a gente precisa entender e sair dessa sala com esse entendimento. A família lá no topo, e aí tem todo a ver o que nós falamos agora nesses três tópicos. A criação e o propósito da família, porque ela foi criada. A queda de Adão, qual o efeito que acarretou a família, né? Se Adão não tivesse caído, essa família aqui não existiria. E, posteriormente, qual o efeito da expiação e ressurreição que atingirá essa família, né? Então, eu gostaria que a gente saísse daqui com esses três pilares, a gente tem que enriquecer mais na nossa vida. E a gente vai pensar sempre diferente. Para aqueles que ainda têm dúvida se desejam, né, ter sua família ou não, prometo, ao estudarem esses três pilares, a visão mudará. Quero prestar meu testemunho e dizer que eu sei que essas coisas são verdades. Jesus Cristo vive. Que as famílias elas podem ser eternas, que nós temos todas as possibilidades de voltar para nossa casa, para o nosso lar eterno, se assim
o desejarmos e nos esforçarmos. Eu deixo essa aula com vocês, meus jovens e amados alunos, em nome de Jesus Cristo, amém.